colocar de pé, nós estávamos vendo pelo canal depois dessa noite. Soberano Deus amado, Pai querido, chegou a hora, Senhor, de nos alimentar da Tua palavra. Aqui está, Senhor, meu Deus, o vaso, o qual Tu já encheste, Senhor, meu Deus, a Tua unção, o Teu óleo santo. Pai querido, Pai amado, que o Espírito Santo venha nos guiar, Aleluia, venha nos conduzir, glória a Deus, Senhor, no caminho certo. Deus pleno, Deus amado, Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, nós adoramos e glorificamos. Amém. E as palmas para Jesus. Glória a Deus. Saúde uma igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saúde também a igreja online espalhada por toda a face da terra, né? Aonde chegar esse culto, que venha tocar nas almas, que venham ser curados os doentes, que venham ser libertos os moribundos, né? Que o nome do Senhor seja glorificado. E assim, se o nome do Senhor for glorificado, nós vamos ser bem felizes, né? Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho segundo São João, capítulo de número 10. Glória a Deus. Enquanto vocês acham aí, eu louvo o Senhor assim. Terra e céu contemplam o seu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da glória, e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e o adoremos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e na vida és Senhor. Nos inclinamos e o adoremos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e na vida és Senhor. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Versículo. Capítulo 10 do Evangelho segundo São João, versos de número 7 e verso de número 11. Verso 7 primeiro. E diz assim: sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade, eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Amém? Pai Celeste, a tua palavra foi lida, teu Espírito Santo é derramado, Oh, fala aleluia, conosco, aleluia. fala com a amada igreja, nos envolve, Senhor, no manto de glória e poder, e o teu nome, Senhor, será glorificado, será engrandecido. Lembra-te, Senhor, que não somos nada, seu Senhor. Lembra-te, Senhor, que somos um monte de pó que caminha, e falamos o que o Senhor permite. E aqui estamos, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, e venha falar com a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Toda a amada igreja diz amém. Pode sentar-se na presença do Senhor. Aleluia. Tive a alegria de pregar para um líder católico hoje. De falar da importância da verdadeira igreja apostólica. Aleluia, porque a verdadeira igreja apostólica, ela anuncia o evangelho no modelo dos apóstolos. Ela prega o evangelho no modelo dos apóstolos. Os apóstolos não pregavam idolatria. Os apóstolos não pregavam vãs repetições em orações. E eu fui pegando os textos, fui pegando acerca de Jesus,
o Deus da criação, e aquele homem se emocionou. Aleluia. Glória a Deus, isso foi maravilhoso, foi tremendo. E o maravilhoso de tudo isso é que, quando nós conhecemos Jesus, nós não queremos outra coisa. É verdade. Quando nós conhecemos Jesus, nós não trocamos Jesus por nada. Eu sempre digo, eu aceitei a Jesus quando tinha 19 anos, quase 20. E eu me arrependia, e me arrependo até hoje. Por que eu não aceitei a Jesus antes? E desde o momento em que eu aceitei a Jesus, eu nunca mais deixei o Senhor. Teve meus altos e baixos na fé? Teve, mas eu nunca desviei do caminho do Senhor. Eu não sei qual que é o gostinho do mundo depois que segue a Cristo, se você deixa de Cristo, né? E volta para o mundo, eu não sei. E nem quero saber. Porque para mim não interessa o mundo, as trevas, o inferno. Para mim o que interessa é o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. O reino dos céus. É, Pai. E Jesus, Ele nos mostra aqui, nos dá uma demonstração das pessoas, tratando elas como ovelhas. E Ele, o pastor, o aprisco é onde Ele cuida do seu rebanho. Que é nós, que é eu, que é você, que é nós. No livro do profeta Ezequiel, o Senhor Deus diz assim: homem sois. Quando ele fala homens, ele está falando de humanidade. Homem, mulher, jovem, criança, todos. Homens sois, ovelhas do meu pastoreio. Então o Senhor Deus, aleluia, quando Ele veio sobre essa terra em forma de homem, como assim? Deus veio em forma de homem sobre a terra. Está bem claro no Evangelho segundo São João, capítulo 1. Quer ver? Vamos ver lá? Esse pastor aqui é terrível, né? Ele mata a cobra e mostra o pau. Mostra como que ele pegou e matou a cobra. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro capítulo, né? Introdução do Evangelho de segundo São João. Está bem claro ali. Na Bíblia de vocês está escrito: no princípio era o verbo. Nessa aqui, no princípio era a palavra, quer dizer a mesma coisa. No grego, o verbo traduzido do grego para nós é palavra. Amém? Amém. Se for no latim, palavra. Ou no espanhol, palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra é Jesus. O verbo é Jesus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. A outra versão aí diz: e sem ele, nada que foi feito se fez. Amém? Amém. Nada do que existe no mundo de criação, criado, gerado. Árvores, animais. O ser humano, né? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. O Adão e Eva. Sem ele, nada teria sido feito. Nada. Jesus é Deus. Jesus é o Deus da criação. E Jesus aparece falando lá no profeta Ezequiel: homens sois, ovelhas do meu pastoreio. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? E aí ele continua dizendo assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando ele fala que a luz dos homens é a humanidade, lembrando que não era só homens que seguiam Jesus, tinha uma multidão de mulheres também que seguiam Jesus. Sabe aquela multiplicação dos pães lá que o narrador diz assim:
E dos 5 pães e 2 peixes que Jesus abençoou, mais de 5.000 homens se alimentaram, sem contar as mulheres e crianças. Sem contar as mulheres e crianças. Sabe o que significa isso, gente? Que mulheres e crianças também comeram daqueles pães e daqueles peixes. E sobraram 12 cestos cheios. Ele diz assim: recolhei de tudo que sobrou, para que nada se perca. Jesus ensinando a não esbanjar a bênção, a guardar a bênção, a cuidar da bênção. Sabe aquele arroz e feijão que você tem lá na tua despensa? Cuide, guarde. Guarde a bênção. Guarde o arroz, guarde o feijão. Guarde. Não esbanje, não jogue comida fora, né? Não jogue alimento fora. E alguém me chama a atenção que o mesmo que criou todas as coisas é o mesmo que alimentou aquela multidão de gente, fazendo acrescentar muito pão e muito peixe, 5 pães e 2 peixes. Aquela multidão se alimentando, aquela multidão comendo. Então está aqui também claro. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. As trevas nunca vai vencer a luz. As trevas nunca vai poder vencer Deus. Nunca. Se nós estamos aqui em nome de Jesus, em nome do Deus de Israel, então as trevas nunca vai vencer este lugar. Porque esse lugar é lugar de luz. Esse lugar é lugar da presença de Deus, da presença de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ninguém pode mudar isto. Aleluia. Ele veio. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra, ou o verbo, é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aqui abriu o entendimento. Aqui já não falou homens, falou humanidade. Todos. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Abre a nossa mente, né? Abre o nosso coração. Aleluia. Aquele que é a palavra e que estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. O mundo foi feito através de quem? De Jesus. Jesus é o Deus que criou todas as coisas. É. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o povo judeu, para o povo de Israel, mas eles rejeitaram Jesus. Ao eles rejeitarem Jesus, abriram um leque, né? Uma oportunidade bem grande para que o mundo todo pudesse encontrar Jesus, para que o mundo todo pudesse ter um encontro com Deus, para que o mundo todo pudesse ser salvo, para que o mundo todo pudesse receber essa luz. Aleluia.
e iluminar a treva do mundo todo. O mundo todo pode. Só aceitar. Só crer. Só entregar a sua vida para Ele. Só dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, muda a minha história. Deus, o Senhor criou tudo. E o Senhor pode criar a solução para a minha vida. Aleluia. Criar o milagre que eu preciso. Amém. Glória a Deus. O Senhor pode. Mas todos quantos o receberam, verso 12, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Aqui também mostra o seguinte, está bem claro aqui, ó. Jesus é o Deus da criação, Ele criou todas as coisas, tudo é criatura de Deus, mas filho de Deus é só quem aceita Ele. Precisa mais claro do que isso, gente? Está aí, ó. Eu peguei e falei para aquele irmão católico, disse para ele assim: irmão, pode pegar a sua Bíblia, Ave Maria lá, e você pode pegar e ler o Evangelho segundo São João quantas vezes for necessário, para que Deus se revele para você quem Ele é. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se precisar ler 3 vezes, lê 3 vezes. Se precisar ler 5 vezes, lê 5 vezes o Evangelho segundo São João. Mas não deixe de ler, leia. Porque quando ele terminar de ler o livro do Evangelho de São João, o Espírito do Senhor, porque ele fala o tempo todo, fala do Espírito Santo, né, do Consolador, vai abrir a mente dele, abrir o entendimento dele, ele vai deixar a idolatria. Amém. Verdade, Deus. Ele vai servir Jesus. Não vai servir outra coisa não, ele vai querer o Deus da criação com ele. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram da vontade de Deus. Aquele que aceita Jesus como seu único, suficiente, eterno Salvador. Aquele que passa a crer no nome de Jesus. Aleluia. É porque nasceu de Deus. Não é nascido da carne, não é nascido de nada. É nascido de Deus. Não é nascido da vontade da carne, né? Não é nascido do mundo, não é nascido da vontade da carne, é nascido de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: esse é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim. E ele tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Ele achou bem claro aqui. Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo. Foi ele quem fundou o mundo. Foi ele quem criou o mundo, quem gerou o mundo. Então a palavra está bem clara aqui, né? São João está deixando bem claro, está esclarecendo bem aqui. Para que não tenha dúvidas de que Ele é o Senhor. De que Ele, aleluia, é o Deus da criação, mesmo dando forma de homem. Aqui na terra. Como Ele teve, né? E na sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Gente, isso é graça sobre graça, que é o que estão pegando aí, estão dizendo. Não, nós vivemos na graça sobre graça, então fazem tudo errado. Não é? E dizem que vão ser salvos do mesmo jeito. Não, gente, não. A salvação é mediante a graça, mas não é de graça. Foi pago um alto preço pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus sendo Deus, Ele entregou, Ele pagou um preço por você. Ele não comprou a tua salvação e a minha salvação, aleluia, com cédulas de dólares. Ou, né, cruzados. O nosso dinheiro é cruzado, né? Não é cruzados. Não é euro, né? Não é com moeda de ouro, prata, não. Ele comprou com seu próprio sangue. Foi preço de sangue.
para a tua salvação e para a minha salvação. Foi preço de sangue para que nós recebêssemos a luz divina, para iluminar as trevas de todos nós. Glória a Deus. Agora não vamos nessa de graça e sobre graça e entrar nas trevas e dizer, não, eu vou ser salvo do mesmo jeito. Não vai não. Não vai não. Não vai, porque a Bíblia é bem clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverança significa um pagamento de preço na presença de Deus. Aleluia, porque, aleluia, ninguém pense que você não vai ter provações, não vai ter lutas, não vai ter dificuldades ao você estar servindo a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai valer a pena. Aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer no caminho do Senhor, vai valer a pena. Aleluia. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Esse é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, não declarou francamente: eu não sou Cristo. Eu questionaram: quem és então? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu um profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta, para que alegremos aqueles que nos enviaram. E que dizes a respeito de ti mesmo? E João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem o Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas acontecerão em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui está bem claro. João testificando acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele testificando, entregando a revelação de que o Cordeiro que tira o pecado do mundo era o próprio Deus que criou o mundo. E assim, aleluia, vai entregando e vai trazendo uma identidade de quem é esse homem, quando ele disse assim: eu sou o bom pastor. E no capítulo 10 do Evangelho de João, é o título. É o título do capítulo. Eu sou o bom pastor. E você sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que ele começa a mostrar para nós aqui, ó, como se o mundo todo fosse um grande aprisco. Você sabia? Esse pequeno texto aqui, abrange, mostra para nós, aleluia, uma grande tenda sobre toda a face da terra que pertence a Deus. Foi Deus que criou. E que está toda a humanidade. Mas que, infelizmente, o mercenário entra pelos fundos. O mercenário, aqui representado, alguns dizem que pode ser os sacerdotes, né? Os religiosos que pegavam e afastavam o povo de Deus. Eles poderiam ser os lobos devoradores. Eles poderiam ser os mercenários, porque ensinavam o livro da lei, ensinavam a palavra de Deus, mas eles queriam mesmo era dinheiro. E eles estavam judiando, arrancando a lã das ovelhas, né? Tornando as ovelhas doentes, enfermas. Tanto que, aleluia, no momento em que Jesus foi, no sábado, ensinar o Evangelho, ensinar o livro da lei, a palavra de Deus,
na sinagoga manifestava os espíritos de doença, de enfermidade. E Jesus expulsava a doença saía da vida das pessoas, elas eram curadas. Numa das sinagogas que Jesus ministrou, tinha um homem que tinha uma mão mirrada. Vocês conhecem a história? E Jesus curou a mão daquele homem. E numa sinagoga onde os sacerdotes, dirigentes daquela sinagoga, foram muito duros com ele acerca do sábado, porque eles achavam que ele não podia curar no sábado. Ele pegou e falou para eles, deixou para eles bem claros assim: aqui não é outro lugar a não ser uma sinagoga de Satanás. Que na linguagem de hoje, para nós, às vezes, essa igreja é uma igreja do diabo. Já parou para pensar o próprio Deus falando: essa igreja não tem nada a ver comigo, essa igreja é do diabo. Então o mundo é uma grande igreja, toda a face da terra, toda a extensão da terra. Mas tem um grande número da humanidade em que as trevas tomaram conta e elas se tornaram o que é, pastor? Eles se tornaram pessoas à toa, não é? Pessoas que não acreditam em Deus, que não creem em Deus. Então tem bastante, gente, porque as trevas tomaram conta delas. Mas também tem muitas, aleluia, que a luz de Deus está entrando na vida delas. E elas estão sendo salvas, estão sendo alcançadas. Eu não estou falando de uma placa de igreja, de uma placa, de uma denominação. Eu estou falando do plano de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus e a vontade de Deus não tem uma placa, mas tem a salvação para aquele que abrir o seu coração. Amém. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. E aí, nós vemos aqui Jesus falando, né? Em verdade, eu vos asseguro, capítulo 10 de São João, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro e procura outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Na outra versão é ladrão e salteador. É ladrão e assaltante. Então aqui você pare para entender. Quando você fala que fulano é assaltante, é ladrão, ele é usado pelo mal, é usado pelo diabo, claro. Para roubar. Aleluia. E nós olhamos aqui para a palavra e Jesus está deixando bem claro. Quantas multidões, milhares de pessoas são roubadas, e não são roubadas assim, aleluia, as suas coisas financeiras, né, os seus objetos. Apesar de desde que o mundo é mundo, sempre o povo de Deus é atacado, que vem o bandido Satanás, os mercenários, vem roubar, né? Quanta história nós vemos lá no Velho Testamento, medianitas e outros, roubando o povo de Israel. O povo de Israel plantava, recolhia e vinha os ladrões e salteadores roubar o que eles colheram. E vocês acham que nos dias de hoje não é diferente? Nos dias de hoje não é diferente. Quanta gente tem sido assaltada, roubada? Quantas empresas foram roubadas, aqui mesmo no nosso país, foram roubadas, né? E elas, o pouco que sobrou, o pouco que Deus permitiu que elas tivessem na mão, elas saíram daqui do país e foram para outro lugar. Produzir em outro lugar onde não roubem eles. Então eu não preciso falar nada quem são os ladrões e salteadores. Aqui a palavra de Deus está falando de líderes que lideram tanto religioso quanto política, etc.
Falei. Falei. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. O Santo Evangelho está falando disso. E sabe por que eles querem proibir o Evangelho? Porque o Evangelho abre os nossos olhos. Abre os olhos dos povos, nação, língua e tribo. Verdade, meu Deus. Por isso que eles querem tirar, aleluia, a Bíblia de circulação do mundo. Para que eles possam escravizar as ovelhas. Escravizar a humanidade. Escravizar os povos. É verdade, Pai. Aleluia. Ô Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês sabem que o que eles mais temem são os pastores chamados de reverendos, porque eles têm um conhecimento diferenciado da palavra e eles vão mostrar isso para o mundo. Não é interessante você ser um reverendo. É interessante você ser filho de Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Mas que quando eles enxergam, eles veem de você um reverendo, eles fazem de tudo para tirar você de cena. Fazem tudo para eliminar você. Só que não. A Bíblia é bem clara. Oh, Deus. Aqueles que se levantar contra nós pagarão preço. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é Jesus. Jesus entra pela porta. Não, Jesus é a porta. A igreja, o templo onde nós estamos hoje, aleluia, é a embaixada de Deus. É um pedacinho do céu. Mas também é a porta do céu. A igreja representa Cristo, representa Jesus. E quando nós entramos, igreja, porta dentro, entramos em Jesus. E agora nós temos a proteção de Jesus, porque o pastor tem o cajado. Jesus tem o cajado para bater, aleluia, no assaltante, para bater no bandido, no ladrão, que tenta roubar a sua alma, que tenta levar você para o inferno, que tenta tirar a tua herança por direito, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Oh, grande teu nome, Jesus. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e os guia para fora. Aqui ele está falando que chama pelo nome. Nós até damos às vezes nome para os animais, né? Mas num lugar que tem bastante ovelha, você vai dar nome para todas elas. Aqui o Senhor está falando de pessoas mesmo. Ele sabe o teu nome. Ele conhece você. Ele sabe o teu assentar, o teu levantar. Oh, glória. Aleluia. Isso é maravilhoso, gente. E não tem preço essas revelações de Deus para nós. Aleluia. Não tem preço, não tem dinheiro que pague. É verdade, Deus. Não tem dinheiro que pague isto. Aleluia. E depois de conduzi-las para fora, todas lhes pertencem. Vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. Eu não estou falando do pastor José aqui eu estou falando direcionado diretamente a Cristo. As ovelhas seguem a voz de Jesus. As ovelhas seguem a Cristo. Aleluia. Obrigada. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho.
Quando você conhece aquilo que eu falei, quando você conhece Jesus, você não deixa ele por nada. Você não vai seguir o estranho. Você não vai seguir o bandido de Satanás. Porque você sabe em quem você tem crido. Jesus. Você sabe que ele é poderoso. Glória a Deus. Mas sabe também que ele é amoroso. Quando ele conhece você, que você é filho, ele cuida de você, ele ama você. Ele passa óleo nas suas feridas, ele cura, né? Cura você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Pai. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Você conhece Jesus? Você não quer ouvir outra voz, não quer saber de outra coisa, não quer saber de outra religião. Eu tenho a minha religião, eu vou morrer nessa religião, eu nasci nessa religião. Eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Eu não sou religioso. Jesus não é religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é religião. Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Amém. Não é por religião alguma, não é por intercessor algum. Ah, não, mas eu tenho o meu intermédio, é o meu guia, é o meu intermédio para chegar até Deus. Não tem. Não existe outro guia. Aleluia. É Jesus. É o único guia fiel que leva para o céu. Oh, maravilhoso. Oh, glória. Maravilhoso Deus. Santo, santo. E eu posso dizer isso porque o Senhor, aleluia, Ele me resgatou das garras do ladrão, do maldito, do assaltante do Satanás. Ele me tomou das garras de Satanás. Ele me tirou de lá. Ele me trouxe para o seu aprisco e cuidou de mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então eu posso falar o que eu estou falando. Eu sei do que estou falando. Eu sei de onde o meu Senhor me tirou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus falou de forma proverbial. Em outra versão, em forma de provérbios. Amém? Amém. Mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade, eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Verso 9: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Toda pessoa que passar daquela porta para dentro tem alimento espiritual. Amém. Porque Jesus está aqui. Amém. Porque o bom pastor está aqui. Glória a Deus. Porque o bom pastor veio para abençoar o seu povo. Aleluia. O bom pastor veio para curá-los. O bom pastor veio para libertá-los. O bom pastor veio para restaurá-los. O bom pastor veio para mudar a história de vocês. Porque vocês são as ovelhas do aprisco dele. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Salmo 100, né? Entrai pelas portas do átrio. Ovelhas sois. Oh, Santo Deus. Ovelhas do meu pastoreio. Isso é fantástico, amado. Oh, aleluia. Tremendo. Entrai pelas portas dele. Aleluia. Oh, bendito é
Deus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus deixou bem claro aqui. Quanta gente o bandido de Satanás tem matado, suicidado, né? Levado para as trevas. Quanta gente o bandido de Satanás tem matado a facadas, a tiro, na paulada. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Não, gente. O bandido do Satanás tem feito isso com muita gente. Com garrafada na cabeça. É Deus. Terrível, mas é verdade. Aí Jesus deixa a resposta. Eu vim para que as ovelhas tenham vida. E vida em plenitude. Ou vida em abundância. Plenitude significa, aleluia, vida abundante, vida cheia. Cheia do que, gente? Cheia de problemas, cheia de dificuldade, cheio de demônios, cheio de espíritos maus. Não! Cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da vontade de Deus, cheio dos desejos de Deus, cheio dos planos de Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito és. Oh, glória a Deus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus deixou bem claro. Ele é o bom pastor. O que ele fez? Deu a vida por você e por mim. Deu a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Deus. E hoje a vida que temos em Jesus. E a vida que temos em Jesus Pai, aleluia. é eterna, é para todo sempre. Jesus está vivo, Jesus morreu, aleluia, mas ele ressuscitou o terceiro dia, ele está vivo, e aqueles que encontram a vida em Jesus, também têm vida nele, e aqueles que têm vida nele, têm vida eterna, vida para todo sempre. O ladrão, o bandido, o mercenário, vai tentar sempre, aleluia, tentar resgatar você de novo, tentar levar você de novo para o mundo, vai tentar roubar a sua fé, vai tentar roubar a sua herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Todo aquele que desvia do caminho do Senhor, o mercenário, ele conseguiu o intento dele. Ele conseguiu roubar a fé dessa pessoa. Ele conseguiu roubar, aleluia, a herança dessa pessoa. Elas eram herdeiras e perderam a herança. Porque o mercenário conseguiu roubar eles da presença de Deus. Eu sei que muita gente está assistindo e é desviado. É hora de reatar com o Senhor. É hora de abandonar o bandido de Satanás. É hora de dizer não para as trevas e sim para a luz divina. Sim para Jesus. É hora de voltar para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque daqui a pouco ele vai começar a distribuir a herança e querer você lá para receber a tua herança. Querer você para receber a parte na mansão do céu. Que Jesus foi preparar lugar para você e para mim. Pai, aleluia. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Jesus está chamando. Ouve a voz do bom pastor. O bom pastor está chamando. Jesus está chamando. Nos quatro cantos da terra. Volta para Jesus. Aleluia. Volta para Cristo. Volta, porque Ele é o bom pastor. Ele deixou bem claro isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor não é a igreja Assembleia de Deus, onde nós somos pastores. Aleluia. O bom pastor não é a igreja do Evangelho Quadrangular, onde já fomos pastores. O bom pastor não é a igreja católica, apostólica, romana. O bom pastor não é a igreja batista e nem presbiteriana. O bom pastor não é nenhuma comunidade evangélica.
O bom pastor é Jesus. E Ele está chamando. Volte para Jesus enquanto é tempo. Volte porque Ele quer salvá-lo. Aleluia. Volte porque Ele quer curá-lo. Glória. Volte porque Ele quer libertá-lo. Volte porque Ele quer mudar a sua história. Aleluia. Ainda há tempo. Aleluia. É Deus. Meu Deus. Vamos colocar em pé. Eu não vou continuar aqui porque senão Glória. vai dar mais 2 horas. Glória. Tá quase 2 horas de culto? Ah, não, vamos mais 2 horas. E nós não estamos no Gideões missionários da última hora pregando, né? Para ficar 2 horas pregando uma pregação, uma mensagem, né? 1h30, 2 horas. Teve situações de pregadores que chegaram a pregar 4 horas, sem parar. E ninguém queria ir embora. Estava toda a multidão ali, ó, saltando, pulando, falando outras línguas. É. Gente, eu vivi isso e vivo até hoje. Até hoje. Quando eu entro na presença de Deus, eu não quero sair mais. É Deus. Não. Santo. Não tem lugar melhor que a presença do Pai. É santo, santo. Não tem lugar melhor do que entendermos, aleluia, que nós estamos no aprisco e que o bom pastor, aleluia, é Ele que fala conosco, é Ele que guia os nossos passos. Então agora você entende que você tem que viver no mundo, mas não tem que fazer como o mundo faz. Porque o mundo é de Jesus. Porque toda a extensão da terra é a igreja de Jesus. E nós somos os seus membros em particular. Nós formamos a igreja de Jesus, todos juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, ouvindo Deus falar conosco, por meio da sua palavra, por meio da inspiração que vem às vezes na nossa mente, no nosso coração. Vocês estão orando e começa a vir palavras, você não entende, é Deus falando com vocês. Amém? Amém. Guarda isso na mente e no coração de vocês, porque quando acontecer, você, olha, Deus está falando comigo, oh, glória a Deus. E quando começar a vir aquelas revelações gostosas, né? Você dá glória a Deus. E quando começar a vir a repreensão, também você diz, aleluia, Senhor, obrigado por estar me corrigindo, porque eu não quero me perder com o mundo, porque eu não quero perder a minha herança, porque eu não quero perder a minha salvação, porque eu não quero perder o meu lugar que o Senhor for preparar para mim, né? Agradece o Senhor também, aleluia, quando Ele te repreende. Amém? Glória a Deus. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus da criação, e o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que salva. E eu peço, meu Deus, que essa grande bênção se manifeste sobre toda a igreja espalhada por toda a face da terra. E principalmente, Senhor, aqui, nós que estamos na tua casa, na igreja local, que aqui, meu Deus, presencial e local, que aqui, meu Deus, aconteça milagres extraordinários. Vem curar os teus filhos e filhas. Senhor, manifesta uma unção de cura, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e haja restituição da saúde, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor, né? Aleluia.